Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. O Papo Literário está de volta com uma entrevista especial da escritora e jornalista Silvana Ximenes Gomes Frota. Ela completou 45 anos de jornalismo e lança hoje, às 7 da noite, em Heriutaba, o livro Edson Bezerra Gomes, Centenário de Luz. Silvana conversa agora com a jornalista Mônica Silveira sobre o lançamento e sobre sua trajetória profissional. Soraya, é um prazer enorme receber aqui no Papo Literário minha amiga jornalista Silvana Ximenes, que está lançando Edson Bezerra Gomes, Centenário de Luz, que é o pai dela, né? Está fazendo um livro em homenagem a ele, sobre o centenário. Mas, Silvana, eu queria começar falando do início, né? Qual foi o primeiro livro que você lançou? Mônica, muito obrigada por essa oportunidade. Eu sei que a TVC chega muito bem lá na minha cidade, no interior do estado como um todo, não é? Então, a primeira ideia do livro surgiu quando eu morava em Sobral, quando o padre Francisco Sadoc de Araújo, um grande historiador sobralense, incentivou uma campanha para que pessoas da comunidade, de um modo geral, escrevessem alguma coisa sobre sua cidade. E eu comecei a pensar, por que não, como jornalista, não escrever sobre a minha cidade, Heriutaba. E ele me deu todo aquele roteiro e a trajetória, porque já tinha publicado mais de 10, 15 livros naquela época, em 1988. Então eu morava em Sobral, era muito próximo da minha cidade, comecei a frequentar novamente a minha cidade, onde morei até os 18 anos de idade, e fiz as pesquisas e resultou no primeiro livro, De Santa Cruz a Heriutaba, que é uma edição esgotada, são 34 anos já. Lancei aqui, lancei no Crato, lancei em Juazeiro, lancei no Rio de Janeiro. Foi um lançamento extraordinário, porque os filhos de Heriutaba que moram lá, que são muitos, ficaram se confraternizando, olhando para aquela história, né? E eu me arrepio ao contar isso, sabe, Mônica? Eu me emociono. Depois de 10 anos, eu lancei um outro, que é Heriutaba Ontem e Hoje, uma atualização. Porque a nossa história, ela é rica, mas ao mesmo tempo não tem muitas mudanças, mas houve necessidade de uma atualização. Então, é muito importante esse registro da história, porque nós somos muito pobres em registro da história da cidade, do estado em si, né? Isso foi muito o boca a boca, o documentário nas igrejas e nos cartórios, né? E também com as pessoas, buscando fotografias. Eu não podia ver uma fotografia que eu dizia, me empresta essa foto, né? Aquele tino jornalístico que você sabe que a gente tem, né? Depois, nas bodas de ouro dos meus pais, eu resolvi também prestigiar minha mãe, não é? Fazendo um livro do casal, comemorando bodas de ouro, que é uma raridade, não é? Meu pai, como grande educador, assumiu várias profissões no município, como prefeito, vice-prefeito, vereador, representante do INSS. E a minha mãe, uma grande empreendedora, Mônica, uma mulher que trabalhou no comércio até os 82 anos de idade, que é um exemplo para todos nós da família, de muita determinação, de muita bravura, mas que não esqueceu a educação dos seus filhos. Só deixou o comércio por circunstâncias da idade e também de uma doença que o meu pai adquiriu e teve que vir morar em Fortaleza. E, finalmente, publiquei, em 2016, o livro sobre os 40 anos de jornalismo. Foi outro trabalho que são mais de 200 páginas que eu comecei a escrever, Mônica, mas não é só contando a minha história, é contando os fatos que aconteceram naquele período. Então, se eu morava em Sobral, o que eu fazia em Sobral como jornalista? Quem eu entrevistei, o que aconteceu de mais importante naquele momento que eu morava em Sobral. Se eu morei em Caicó, no Rio Grande do Norte, eu também registrei aquele momento. Se eu vim para Fortaleza e aqui exerci outras atividades, como na Secretaria de Administração do Estado, que eu fui assessora de imprensa, no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, eu coloquei esses questionamentos, essas informações, não só para me prestigiar, mas para mostrar também por onde eu passei e como é importante o jornalismo.
E pedi também aos meus colegas, que é uma turma muito unida, a nossa turma, viu, de 1976, uma turma muito unida que até hoje se reúne. Ana Leitão, um alô para você, que é ela quem faz esses encontros maravilhosos da nossa turma. Nós já comemoramos 45 anos de profissão e sempre estamos nos encontrando. Eu pedi a cada um, faça seu depoimento para o livro. E no dia que nós comemoramos, né, os 40 anos de jornalismo, eu publiquei esse livro e foi lançado dentro do evento dos 40 anos de jornalismo. Então, para mim, é uma gratidão. O que eu tenho que dizer é que a gratidão, me sinto realizada, né, de ter podido contribuir dessa forma com o jornalismo. E agora... O mais recente, que é o mais recente. Centenário da Luz, né? Centenário de Luz, Meu pai completou 100 anos agora em 2020, viu, Mônica? Mas estava na pandemia. Então, o livro ficou guardado e eu vou lançar agora na minha cidade, Heriotaba. Vai haver um evento lá, onde nós vamos reinaugurar o memorial e lançar esse livro. Também com depoimentos de vários alunos, de várias pessoas da cidade. Ele foi diretor de um colégio, o Colégio Raimundo Mesquita, durante 44 anos. Na ocasião também, nós vamos entregar o troféu Carnaúba a 4 personalidades. Esse troféu eu criei também para prestigiar os filhos ilustres da cidade, aquelas pessoas que são beneméritas, que ajudam, que contribuem com o desenvolvimento da cidade. Também haverá essa homenagem lá, que seria no dia 23, que é o aniversário do meu pai, mas foi solicitado que eu antecipasse para o dia 21, porque é um dia de sábado, seria bem melhor do que segunda-feira. Agora, falando dos seus 45 anos de jornalismo, né? Vamos falar um pouco da revista, né? Que marcou muito sua carreira jornalística, né? Pois é, Mônica, eu morando em Sobral, era correspondente do jornal O Povo e trabalhava na UVA com o padre Sadoco de Araújo. Na época ainda era uma fundação. E aí o doutor Demócrito me chama para voltar para Fortaleza, que ia fechar a sucursal de Sobral. Eu fiquei muito triste porque me empenhei muito naquele momento, mas é assim, a vida da gente é cheia de altos e baixas. E foi naquele momento que eu pensei, eu queria criar um veículo que eu pudesse dar asas à minha imaginação, que eu pudesse divulgar os municípios cearenses, a minha tradição como filha do interior, nascida no interior. Aí me veio aquela ideia da revista, Municípios do Ceará, foi o primeiro nome que eu dei. E assim eu comecei e foi ganhando corpo, de tal forma que a revista completa esse ano, Mônica, para minha felicidade, 25 anos, ininterruptos. Maravilha, boda de prata. Boda de prata. Eu não sei, Mônica, como eu cheguei a isso. Não sei te dizer. Teve momentos que eu quis desistir, mas tinha um ímpeto maior do empreendedorismo, que eu acho que eu puxei da minha mãe, que não me deixava esquecer o trabalho. Já são mais de 150 edições nesse período de 25 anos, porque ela é bimensal. Eu passei agora 6 meses, por conta do período da pandemia, sem fazer nada, mas agora, em maio, estou lançando uma nova edição com as boas práticas de gestão na assistência social. E peço a Deus, né, que me dê, me ilumine, me dê forças para eu continuar nesse trabalho, porque às vezes as pessoas me dizem, a minha própria família, você tem que parar com isso, já está bom. Mas, Mônica, eu lhe juro que é uma satisfação pessoal. Realmente, quando eu fui escolher a minha profissão, não fui eu que escolhi, foi meu pai, que sempre foi meu ídolo. Então, eu perguntei a ele, na época, uma garota do interior, papai, o que é que eu vou fazer da minha vida no vestibular? Eu não quero ser professora. Ele disse, vá fazer jornalismo, minha filha, é a carreira do momento. Acertou em cheio. Acertou em cheio. Eu tinha um tio que já era jornalista, correspondente dos Diários Associados, e que ia pegar o jornal e as revistas no trem. E eu perseguia ele para ler o jornal e a revista. E assim fui me acostumando pela leitura, fui criando gosto. Quero aqui convidar, né, o público heriotabense para comparecer no Colégio Raimundo Mesquita para assistir ao lançamento desse livro e à entrega do troféu Carnaúba. A que horas? Vai ser às 19 horas, lá em Heriotaba. Teremos a participação da banda de música, que eu sou
apaixonada por banda de música, né? Silvana, parabéns, uma trajetória linda, parabéns por tudo, pelos livros e muito obrigada por sua participação no nosso programa Papo Literário. Ok, muito obrigada, Mônica. Eu quero deixar o livro do meu pai e essa revista, que é o Guia dos Municípios. Aqui nós temos os 184 municípios com perfil socioeconômico, político e cultural, ok? Muito obrigada. Obrigada. Após o intervalo, você vai conferir a entrega da premiação do concurso de poesias do Papo Literário. É já já! Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual.